Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos escuta aqui no nosso podcast Fractais. Eu sou Alexandre Valverde, você também está aqui com Dani Dutra. Tudo bom, Dani? Tudo, e com você, Ale, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Como é que você tá, Fê? Feliz pra caramba, achei que você não ia falar o bordão, tava até preocupado no final, assim, mas... Saudade de gravar, saudade de todos. Azar e sorte de vocês que não estão vendo o cabelo do Id, porque isso aqui é só uma gravação em áudio. Bom dia, pessoal. Eu sou o Id e eu porque a primeira vez que a gente está gravando de manhã e meu cabelo, assim, para quem não consegue ver as imagens, basta você pensar em um anime e você vai chegar na definição do meu cabelo no Japão, em festas de cosplay, isso é considerado estiloso. Falando em estilo, a gente está aqui com uma convidada super especial, super estilosa, que vocês também não estão vendo o viso dela, mas a gente tem um grande prazer em receber a Pamela Botelho, que vai conversar aqui com a gente hoje. Tudo bom, Pamela? Oi, Ale, bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo. Prazer demais estar aqui com vocês hoje. Bom dia, seja bem-vinda. Maravilha. E a gente vai conversar sobre um tema que continua dialogando com o nosso episódio sobre maconha, só que dessa vez a gente vai falar sobre uma outra substância que muitas pessoas, não só do espectro, na verdade, acaba sendo uma questão social muito grande, que é a questão do uso de álcool. Só que a gente vai dar um recorte aqui do uso de álcool pelas pessoas neurodivergentes e as particularidades dessas questões relacionadas às nossas vidas, às nossas experiências. Então, queria trazer aqui algumas informações para a gente começar a nossa conversa. O uso de álcool e o abuso de álcool é o problema psiquiátrico mais importante do mundo. Então, na época que eu estava na residência, isso a gente está falando de 20 anos atrás, 10% da população da humanidade apresentava um problema com uso e abuso de álcool. A gente sabe que a pandemia foi um intensificador desse problema, a gente não tem estatística exata falando sobre isso, mas o número não chegou a dobrar, mas aumentou em muito o consumo, e principalmente das populações femininas nessa fase da pandemia. Acho que todo mundo lembra que no começo que parecia que estava todo mundo em happy hour constante, as pessoas começaram a consumir muito mais álcool. Isso é uma questão bastante importante, a gente vai falar aqui sobre essa temática, e já queria começar a puxar a questão que a gente também abordou quando a gente falou da questão da cannabis, que é o uso do álcool para, entre muitas aspas, auxiliar a nossa dificuldade de interação social e como o álcool acaba se tornando um, entre muitas aspas, de novo, facilitador desse momento, mas ele cobra o preço dele, e como a gente pode cair numa armadilha nesse sentido. Então, queria passar a bola aqui para o nosso grupo. Quem gostaria de começar a falar sobre essa questão, trazer algum exemplo, e depois a gente passa a palavra à Pamela. Olha... Vai falar, Id? Pode falar. Não, eu não sei muito o que falar, na verdade. Eu já falei bastante de maconha, né? Pode falar você, fala você. Eu acho legal a gente abordar esse tema, Ale, principalmente porque, assim, eu tenho na família, né, por algumas gerações, pessoas alcoólatras, e essa foi sempre uma dúvida, né, em relação ao consumo de álcool, porque na minha geração, que aí eu não estou falando, eu, a princípio, né, não sou uma pessoa alcoólatra, que eu saiba, não sou, a gente tomou conhecimento dessa neurodivergência. Né? Eu tenho um tio que era alcoólatra, enfim, e que foi diagnosticado só no final da vida dele como esquizofrênico. Uhum. Então, ele passou uma vida toda sem esse diagnóstico, sem o devido tratamento e lidando com o alcoolismo. Então, acho que tem uma pergunta que eu queria fazer para você a respeito desse diagnóstico quando a pessoa primeiro lida com o alcoolismo sem saber necessariamente que é uma pessoa neurodivergente, né? Ou que deveria tomar outros tipos de cuidados, enfim. Eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência em relação a isso. Ótimo, super legal essa pergunta, Dani. O álcool, ele tem uma ação ansiolítica no nosso corpo. Ele estimula o sistema de inibição das funções do sistema nervoso central. Então ele reduz essa atividade, só que diferentemente da maconha que a gente tinha falado, que é um modulador da hiperativação neuronal,
O álcool é um depressor do sistema nervoso central. E é uma substância que está disponível no mercado, abertamente, legalizada, e que as pessoas podem comprar sem nenhuma prescrição médica. Qualquer outro ansiolítico que a gente queira comprar, Rivotril, diazepam, qualquer coisa assim, você precisa passar por um médico que precisa te acompanhar, porque o risco de abuso dessa substância também é grande. Então, quando as pessoas se sentem incomodadas, ansiosas por qualquer razão, e as pessoas neurodivergentes, ainda mais as pessoas neurodivergentes não diagnosticadas, apresentam mais quadros de depressão e ansiedade do que a população neurotípica, ela pode entender pela própria experiência, quando ela experimenta o álcool, ela fala, ué, eu senti uma diferença aqui no meu corpo, relaxei minha musculatura, tô mais tranquilo, tô me preocupando menos com a opinião alheia, tô me soltando muito mais, nossa, isso aqui pra mim tá me ajudando pra caramba. E começa a fazer esse uso recorrente do álcool, que pode ser um uso constante, pode ser um uso em situações de sociabilização, só que com o tempo, a chance da pessoa ser capturada por um uso abusivo disso é muito grande. E o álcool, a depender da quantidade, mas também não só dependendo da quantidade, ele gera essa desinibição do comportamento, e isso também pode fazer aflorar uma série de características de outros problemas subjacentes dessa pessoa. Então, como você comentou, a esquizofrenia, ele pode agudizar sintomas da esquizofrenia, de um transtorno bipolar, ele pode amplificar todo esse quadro. Você imagina que a pessoa tem manifestações ali sintomáticas que estão latentes e o álcool desinibe essa pessoa, é como se abrisse a porteira e saísse toda aquela manifestação que fica muito mais evidente, muito mais agravada, muito mais florida. Então a pessoa começa a apresentar essas alterações. E, claro, isso acaba, às vezes, no começo daquele quadro, depois que passa o efeito do álcool, aquilo recolhe, a pessoa fica meio constrangida, mas depois de um tempo não mais. Então, aquela recorrência daqueles sintomas podem aparecer independentes do uso ou não. Então, essa é uma história que acaba atravessando muitas vidas de pessoas neurodivergentes, e acho que também a Pamela podia contar um pouco da experiência dela nesse sentido. Eu ia falar, mas acho que a Pamela é melhor para falar antes aí. Vamos lá. Não, bom, essa questão que você comentou, Ale, sobre a sociabilização, assim, foi o meu caso. Eu comecei a beber com recorrência com 18 anos, hoje eu tenho 32, né? Hoje, no dia que estamos gravando esse episódio, eu tô com 32 anos, mas eu bebo com frequência desde os 18. Começou na faculdade, eu sempre tive desde criança, e hoje eu sei por quê, né? Temos um CID que explica isso. Eu sempre tive muita dificuldade de confiar nas pessoas e da sociabilização e me tornar vulnerável ali. Então, sempre foi uma questão, né? Sempre foi uma pessoa que sempre conversava com muitas outras, mas sem aprofundar muito, porque tinha essa questão da confiança. Na faculdade, eu estava num ambiente completamente novo, eu estava me libertando daquela Pamela adolescente, estava adentrando num ambiente novo, né? Aquela vibe universitária toda e tudo mais, e eu não conhecia ninguém. E depois eu descobri que o que eu fazia, né, se chamava masking, então eu mascarava muitíssimo, criava várias personas, né? Eu criei uma persona para a faculdade, uma persona super expansiva, né? Que estava em todos os círculos e tudo mais, e o álcool foi, usando as suas palavras, um grande catalisador para isso, porque sozinha eu nem tinha tentado, né? Mas eu notei que, nossa, ficava muito mais fácil, né, de conversar com esses vários círculos, e assim foi. Eu também, como a Dani estava comentando, eu também tenho histórico de alcoolismo na minha família, dos dois lados, do lado do meu pai e da minha mãe, né, tenho vários tios, assim, que faleceram em decorrência de complicações também, e sempre teve presente, mas é aquela presença velada na família. Então nunca foi uma questão no almoço de família, sabe? Era sempre, o vô tá lá dormindo. E era isso, sabe? Sim. Depois de adulta que a gente, né, que eu fui entender, fui aprofundar. Então sim, tem histórico de família, né? Tem algumas questões com excessos já aí mesmo, né? Tendências para compulsão de várias coisas. Então o álcool estava no meio desse trem todo. E assim foi. Eu nunca fui uma pessoa que bebia em grandiosas quantidades todos os dias, mas o lance era a frequência, era todo dia. Uhum. Todo dia uma latinha ou outra, 2, 3 latinhas, tem um drink aqui. Quando você é jovem, né, antes dos 30, misturava muito. Então, assim,
Doideira, depois dos treinos a gente fica um pouco mais consciente, né? Porque E a gente mistura bebida ruim, né? Exatamente, né? A gente E que a gente mudando. também tem a ideia de que quando a gente bebe todo dia, mas bebe pouco, a gente não é etilista ou alcoolista porque, não, eu tô me segurando, tô me controlando, mas na verdade esse uso constante é esse, entre muitas aspas, tratamento de ansiedade que você tá fazendo de maneira inadvertida, né? Só dizer que existe jovens de mais de 40 aqui no grupo, tá? Né? Muito bom. E aí, né, a gente vai aprendendo com o tempo, mas assim, eu também pertenço a vários círculos, né, vários círculos temáticos de amigos e amigas, assim, então o álcool sempre me ajudou, mas sempre foi muito naturalizado, né, que nem o Ale falou, é sempre algo fácil e algo que também, quando você não bebe, o pessoal já te olha muito esquisito, é muito bizarro, assim. Exatamente. Uhum. É a única Tem uma droga pressão que você social para você é... consumir. Tipo, quem não bebe, não... tem uma expressão assim, né? Se você não bebe, você não é de confiança, ou não confia em quem não bebe, uma coisa assim, né? Algo assim. Então, socialmente... Posso só falar sobre esse tema interessante, porque eu tenho uma empresa de bebida, e aí um dado interessante sobre isso... Tá patrocinando, né? Exatamente. Não, nem falei o nome, Tá patrocinando aqui o episódio. Mas aí que tá o não ganhar dinheiro com a desgraça alheia. A gente foi pedido pra gente, pelas equipes de formatura, pra gente lançar um Gin Zero. Então a gente lançou um Gin Zero álcool. E o motivo e aí é um engraçado com a fala da Pâmela, 30% da nova geração que está se formando na faculdade não bebe, tá? E a diferença, e aí a gente estava discutindo sobre esses números, e a diferença entre essa geração e a nova geração acima de 30, é que quando a gente tinha 18 anos, mesmo quem não bebia, ficava com vergonha de dizer que não bebia. Então, tipo, não falava, era zoado pelas outras pessoas e tudo mais. Eu não sei qual o número que era, mas eu acredito que deveria ser uns 20% das pessoas que não bebiam naquela época, só que essas pessoas eram envergonhadas. Hoje, essa galera quer participar e dizer, é como se fosse parte da cultura dela dizer que ela não bebe, sabe? Então, tipo assim, mudou um pouco na geração. Eu não sei se o número de pessoas que não bebem mudou ou não, mas mudou essa definição de dizer que não bebe. Antes era uma coisa muito mais vergonhada, hoje as pessoas querem participar dizendo que não bebe. Então, tipo, mudou um pouco esse dado, tanto que tá lançando para caramba bebidas zero álcool, tipo Heineken, Gin, tem várias bebidas zero álcool que estão explodindo, coisa que eu acho, e aí bem focado na conversa da Pâmela, não faria sentido na nossa idade, porque a gente riria de quem bebe zero álcool por causa dessa visão da juventude. Toda vez que eu vou no supermercado, isso é tipo o meu momento tiozão, assim, que eu vou comprar Heineken sem álcool, eu chego pra pessoa do caixa e falo, já percebeu que a Heineken sem álcool é mais cara que a Heineken com álcool? Ela falou, nossa, eu falei, você sabe por quê? Porque você vai achar que está bêbado e você não vai ter ressaca. É genial. E é por isso que é mais caro. Muito bom. É a minha preferida, inclusive. Sem propaganda, sem viés de propaganda ali, mas é a preferida. A gente não tá recebendo nada, mas a Heineken podia ajudar a gente, hein? Mas eu fiz mais propaganda da Heineken do que das minhas próprias, tá vendo, cara? Sou uma vergonha de marketing. É verdade. Pessoal, falando sobre o álcool, eu quero trazer uma experiência minha e já falar um pouco também de como eu acho que a coisa do álcool e das drogas como um todo sempre conversam com algo maior. Falando sobre a neurodivergência, o que é esse algo maior? Eu sinto que a gente, na nossa vida, tem muita falta de referências. Pessoas que a gente olhe e admire. E realmente admire. Que olha e fala, nossa, tipo, eu quero muito chegar nesse lugar. Então, muitas vezes, a gente vai sendo tipo, pescado por múltiplas referências completamente aleatórias. E que não necessariamente fazem sentido com quem a gente realmente é. Como, por exemplo, você entrar na faculdade e ver a galera ali bebendo. Cara, aquela pessoa ali daquele grupo do boteco não tem nada a ver com você, nem conversa com seus objetivos de vida. Mas a gente é tão desesperado por uma assimilação que a gente vai justamente buscando isso. E aí, trazendo a minha experiência e falando do álcool, eu comecei a beber muito cedo. Com, tipo, 14 anos, eu já tava virando vodka. Então, tipo, pra vocês terem uma ideia, com 16 anos, a gente fez uma viagem em que, em um dos dias, era o dia do litro, e cada um tinha uma garrafa de 1 litro de vodka com o seu nome escrito nela, e você tinha que terminar aquela garrafa. Então, caramba. Que saudável! Exatamente. Eu bebia muito.
muito. E na época da faculdade eu bebia mais ainda, era tipo todo dia e bebia, bebia, bebia. E por que eu trouxe essa coisa e comecei falando de ter uma referência? Quando que isso mudou? Isso mudou quando eu fui estudar música. Eu caí numa escola, que era Groove, que tinha o Leive, que era esse professor, e tinha uma pegada meio seita mesmo, tipo, bem pesado em certa maneira, mas lá tinha muito essa coisa da disciplina, do estudo da música, não sei o quê, e eu olhava para aquela pessoa e falava, nossa, tipo, eu quero ser o melhor nessa escola. E aí, não beber e não usar nada se tornou algo da hora, tipo, era legal quem não bebia, quem não saía. E no final do dia, isso foi algo que estigmatizou muito em mim. E aí, vou ser um pouco contraditório, mas eu sinto que é muito bom que eu tenha essa visão do álcool, que eu não beba, mas de certa maneira eu também vi que eu coloquei meio que o álcool como um grande monstro, muitas vezes, e para mim, id não é a questão, entendeu? Como eu digo grande monstro, é como o quê? Uh, eu não posso beber, senão, tipo, eu vou me desvirtuar, entende? E aí, eu acredito que a partir do momento que a gente começa a trazer um viés de culpa para as coisas, aí que o negócio fica mais intenso. E eu sinto que o álcool, em alguns momentos, até me faz bem. E eu justamente evitar o álcool por um preconceito que eu criei na minha vida me faz descolar cada vez mais das pessoas também. Como quem olha e diz, tipo, eu não faço parte de nada. Não adianta nem eu sair, porque eu não bebo e as pessoas vão beber. E aí eu vou chegar, vai todo mundo começar a beber, as pessoas vão começar a ficar mais agitadas, não sei o quê, eu vou começar a perceber esses comportamentos, eu não vou ter com quem me comunicar. E aí, qualquer coisa polêmica que eu trouxer, a chance dessa coisa escalar para algo muito maior vai ser gigantesca. E eu vou estar vulnerável a essas pessoas, porque elas não entendem como as emoções estão dentro de mim, como elas podem ser intensas. Então, de certa maneira, o álcool também se tornou uma coisa além do efeito dele em mim, e sim o que ele representa socialmente no contexto. Uhum, uhum. Maravilha. Totalmente, me identifico muito com isso, Luigi, tipo, de verdade, porque foi um processo muito que aconteceu comigo do ano passado pra cá, assim. Depois de toda essa jornada que eu tava comentando com vocês, enfim, né, de tacinha em tacinha, de latinha em latinha e tudo mais, enfim, sempre com uma frequência muitíssimo razoável. E em 2021, eu passei por uma situação muito, muito traumática. Eu perdi meu marido, ele morreu da minha casa, assim, foi bem pesado. Então, às Sim. 4 horas da tarde eu tinha o marido, às 6 horas da tarde eu não tinha mais. Então, pô, foi um divisor de águas absurdo, assim. Do nada, minha vida mudou de cabeça para baixo. E aquela Pamela se transformou, né? Obviamente, emocionalmente, socialmente, tipo, de várias formas. Pois bem. E sozinha, né? A solidão, obviamente, se tornou insuportável, né? Começaram pensamentos intrusivos diversos e tudo mais. E o álcool, ele se tornou, por exemplo, o meu melhor amigo para dormir. Então, eu tava, né? Então, a latinha de Heineken, por exemplo, não era mais suficiente. Então, dropava ali uma dosezinha de uísque, que eu gosto bastante. Também sempre aprendi, fiz parte de clube de uísque, cara, né? Foi uma doideira, fases da vida, né? Sim. E aí, comecei a beber para dormir. E aí, comecei a aumentar muitíssimo o consumo de álcool justamente para preencher aquele vazio emocional, porque o silêncio era muito ensurdecedor. Acho que Sim. talvez vocês consigam entender esse aspecto, assim. E foi muito difícil, assim. E aí, essa questão do social e de que você comentou, de querer pertencer desesperadamente a algum círculo que às vezes não tem nada a ver, foi exatamente isso que aconteceu comigo ano passado. Eu né, entre amigos, né, aí você bem entre aspas aí, né? Enfim, Sim. círculos que te acolhem em momentos de vulnerabilidade, te deixando mais vulnerável depois quando você Exatamente. para pensar, né? Então, eu estava pertencendo a um círculo que, tipo, todos os rolês, assim, eles se baseavam em álcool, em grandes quantidades de álcool, e sempre, assim, não era nem cogitado cogitar fazer alguma coisa em álcool, não existia essa possibilidade. Uhum. Então, e nesse vazio, nessa inércia que eu estava, né, emocionalmente falando por causa do luto, meu, era na minha cabeça, né, olhando hoje friamente, mas era o único grupo que me aceitava do jeito que eu era, com toda a bagagem emocional pesada, e o álcool fazia com que eu me tornasse uma pessoa mais legal. Porque passava pela minha cabeça do tipo assim, nossa, ninguém mais vai querer se relacionar comigo, não só afetivamente, romanticamente, mas de todos os jeitos. Então,
Nossa, esse aqui é o único grupo que me aceita do jeito que eu sou. Nossa, esse é o único grupo que eu consigo dar umas risadas. Esse é o único grupo que Sim. preenche aqui com qualquer coisa social temporariamente boa que essa situação poderia causar. E aí, obviamente, né, por causa dos excessos também, eu não lembro de, sei lá, mais da metade das coisas que aconteceram comigo no ano passado, assim. Eu lembro, Sim. e isso eu acho muito pesado de dizer, mas importante, mas eu só lembro das coisas porque eu tenho registros de foto, e aquelas fotos constrangedoras, e aquelas fotos que, Sim. tipo, Uhum. sabe? Demais. É Sei. bizarro, assim. Então, tipo, naquele momento, né, no momento que você está alcoolizado, que você está ali anestesiado pela substância, é um momento que você tá sem problema, é um momento que você não pensa, tipo, em todos os perrengues que já aconteceram com você. Sim. Mas no dia seguinte, né, a gente tem uns prejuízos que eu acho que aumentam bastante depois dos 30, né, que é Nossa. fato comprovado, Deus me perdoe, porque, olha, é o corpo que não funciona mais, tipo, sabe, a ressaca parece dengue, sabe, que a gente brinca bastante, então, é muito complicado, então, é uma dor de cabeça absurda, tipo, problemas gastrointestinais, desarranjos absurdos, é aquela fadiga absurda, a recuperação, pelo menos pra mim, né, sempre, porra, era muito complicado, assim, então, e começou a não compensar mais, assim, sabe, tipo, A conta não fecha. a conta não fecha, cara, tipo, Uhum. é uma noite de bebedeira pra, tipo, ficar 3 dias em recuperação, sabe, tipo, até É você isso aí. voltar a pensar Uhum. direito, tipo, é horrível, assim, sabe? E Mas uma frase do Homer Simpson, Homer grande Simpson, o grande filósofo. Grande que filósofo. fala álcool é a causa e solução de todos os problemas da vida. E eu acho essa frase bem específica para falar disso do tema. Mas, Exatamente. tipo, pensando nessa coisa de se encaixar socialmente, qual que é a grande parada? A parada é que, quando a gente tá nesses momentos muito intensos, normalmente a gente tem conversas mais intensas a ser tratadas. E, quando você coloca álcool no meio disso, é muito mais fácil. E o que eu vejo muitas vezes como problema é que as pessoas, quando vão abordar alguém que tá bebendo demais, elas não buscam colocar algo para substituir. Só busca falar assim, você tem que pegar e você tem que falar dos seus problemas. Você tem que achar um círculo de amizade que as pessoas te aceitem como é. Mas não é assim, cara. Porque muitas vezes a gente tá pesado, isso é uma realidade. E o que eu entendo, e aí eu posso falar um pouco dos esportes que eu pratico, como o mergulho, por exemplo, é que é o seguinte, é um fato que eu vou falar de mim, eu estou mais pesado. Porém, e é um fato que numa interação social, eu preciso ter um escape para isso. Alguma coisa que relaxe esse momento e torne essa socialização mais possível. Mas a questão é que isso não precisa ser o álcool. Isso pode ser, por exemplo, o mergulho. O que eu quero dizer com mergulho? Um espaço em que você interage com um grupo de indivíduos, onde você é obrigado a socializar, e eu entendo isso como algo importante, mas você também vai ter um recorte completamente individual e seu, que é a hora que você foi mergulhar. Há uma hora que você saiu do bar, que entrou e ficou ali mergulhando, aquele foi o teu momento. Foi o teu momento de ter a sua individualidade dentro de um contexto social. E essas coisas que eu não vejo ninguém buscando substituir, entendeu? Com outras coisas. Acho que a Pamela tem uma história bacana pra contar, né, Pamela, nesse sentido de como que você também conseguiu sacar o que estava acontecendo e dar essa virada, assim. Ia ser bem legal se você pudesse contar pra gente. Sim, total. E aí, depois, né, dessa ciclo insalubre, né? Veio o diagnóstico no meio disso tudo também. Então, no ano passado, né, foi quando conheci o Alexandre, inclusive, que levantou as hipóteses, né, da neurodivergência. Fui atrás do diagnóstico, foi confirmado. Falei, então eu não era esquisita. Olha só, tem alguma coisa por trás que explica tudo isso, né? Sim. Foi um alívio absurdo também dar clareza para esse aspecto, né? E entender vários comportamentos. E a partir disso, sabendo, né, com o monstro que eu estava lidando, ou os monstros, né? Porque eu brinco que eu virei colecionadora de CIDs, né? Porque vira festa, né? Você vai em busca de um diagnóstico, você sai com 5, é uma loucura. Né? Quem procura acha. Eu tenho essa teoria. Não é, Dani? Total. Então, enfim, né, nessa jornada, né? Eu falo brincando, né, gente? Por favor, com todo respeito, mas enfim, né? Eu gosto muito de trazer essa questão. Porque me deu um alívio muito grande, esse foi o ponto. E a partir desse direcionamento, eu consegui fazer várias movimentações,
né? Principalmente ajustes terapêuticos, ajustes de medicação, ajustes de rotina mesmo, né? O Id falou do esporte, né? Eu pratico natação, também é o meu momento ali, de foco, de interação, de foco em mim e tudo mais. O sacode que eu levei também, né, gente? Tipo, que, né, o turning point, assim, pra eu parar de beber. Eu sou um bandista, então, para mim, o meu sacode veio da espiritualidade, veio num sacode onde você tá esperando o quê? Você vai ficar sóbria e te vira como é que você vai fazer isso. E na ocasião, quando eu recebi essa bronca da espiritualidade, por assim dizer, eu fiquei, não, mas eu não bebo tanto assim. Olha só o pensamento, porque eu nunca tinha parado pra... Eu ficava, não, ué, como assim? Como é que eu tô recebendo essa bronca? Então eu recebi essa chamada, esse sacode, e eu fiquei ainda pensando, mas bebendo por mais um mês. Até o dia que eu estava, tipo, com umas amigas aqui em casa, eu nem bebi nada e eu desmaiei. Eu bebi, tipo, meia tacinha de vinho, assim, de boa. Fui levar uma amiga, tipo, na portaria, eu desmaiei no estacionamento, assim, eu apaguei. Aí eu apaguei no estacionamento, apaguei no elevador, apaguei na minha sala e apaguei na minha cama. Não me lembro de tudo. Pra mim, né, no meu entendimento, foi tipo, meu corpo já pedindo arrego, né, junto com outros fatores, assim, e aí eu falei, bom, agora acho que vou ter que parar, né, gente? Então, enfim. Hoje é meu dia número 133 sem álcool, então eu estou aí no desafio. Parabéns. Bom, estamos caminhando para o 5º mês. E assim, gente, essa questão da substituição, para mim, por exemplo, ajudou muito. Para mim, ajuda principalmente. Não ter, eu não posso comprar. Se alguém, tipo, vem na minha casa, se eu recebo pessoas da minha casa, eu peço, traga o seu vinho, sua bebida, etc. Mas quando você for embora, você leva de volta. Entendeu? Não fica aqui, porque, né, não nos deixei cair em tentação, não é verdade? Então, assim, não posso facilitar pro meu eu do futuro, né? Então, eu me saboto positivamente para justamente não ter esses mecanismos que podem me dar esse gatilho. E aí, essa substituição, por exemplo, quando vem o gatilho de, tipo, ainda por causa do hábito, são muitos anos, desde os 18, como eu comentei, às vezes, num dia estressante no trabalho, eu trabalho com tecnologia, né? Então, assim, os dias estressantes são... Todos, vamos dizer, basal, né? Todos, né? No caso. Uhum. Né? Então, um dia estressante, por exemplo, sempre era um gatilho para beber. Um dia feliz também era um gatilho para beber. Um dia, não sei o que, tudo era motivo para, né? Então, a substituição, né, comportamental mesmo, vem identificar o pensamento para entender o gatilho, para depois preencher com alguma outra forma. Então me dá uma vontade, por exemplo, eu vou, sei lá, ter uma cachorrinha, a Paçoca, então eu vou dar uma volta com a Paçoca no quarteirão. Deu aqui, vou, sei lá, ouvir uma música e cantar muito alto. Ainda bem que eu moro sozinha, né? A Paçoca é o único serzinho que presencia minhas pataquadas aqui, mas tem funcionado, sabe? Melhor plateia. Exatamente, maravilhosa. Então tem essa substituição, né? E o próprio ajuste da rotina também, porque eu percebia que, obviamente, né, ressacas me desregulavam absurdamente. Isso mexia na rotina, isso me desregulava. E a rotina, né, para a pessoa neurodivergente, porra, se não é um ponto crucial, é um dos principais pilares de equilíbrio, assim. Com rotina desregulada é muito complicado da gente voltar para o eixo, né? Então, todos os ajustes de alimentação, de sono, de atividade física, tenho os meus checklists matinais, vespertinos, tenho o meu checklist de noite também. Essa organização, né, utilizando ali a palavra que o Id comentou, da disciplina, me salva todos os dias, porque eu sei que o gatilho, ele vai vir. É porque eu não posso mudar o externo, né? Eu não tenho controle sobre o externo, eu não posso evitar que fatores estressantes, tipo, não aconteçam na minha vida, né? Não tenho esse controle. Mas eu posso escolher como é que eu me porto quando eles acontecerem, porque eu sei que eles vão acontecer. Então, ter essa clareza me ajudou muitíssimo a encontrar substitutos que me supram por mais tempo, né? Porque o álcool, ele traz essa ilusão de, tipo, não, eu tô ótima, por pouco tempo, por algumas horas. A constância da rotina, ela traz um benefício muito mais a longo prazo, assim. Não foi fácil, porque o gatilho continua vindo, tá, gente? Quero muito reforçar isso. É tipo, sabe, o que a gente sempre escuta, o só por hoje? É literalmente só por hoje, porque quando eu acordo, eu não sei as coisas que vão acontecer na minha vida. Eu não sei se alguém vai me falar uma coisa atravessada que vai me deixar pistola.
Eu não sei se tipo, eu vou passar por alguma situação, por exemplo, que, sei lá, no trânsito é um fator estressante absurdo. Eu vou virar, de repente, o pateta motorista ali, que todo mundo, não sei se todo mundo conhece o meme, mas tipo, que fica ali completamente enlouquecido no trânsito, por exemplo. Eu não sei. A gente Um não dia de sabe. fúria. Exatamente, Tânia. Então, a gente não sabe. Como a gente não tem controle sobre o externo, a gente pode ter controle sobre a gente. Eu acho que esse, por exemplo, foi uma virada de chave muito importante, que tem feito sentido para mim. Eu ainda não me sinto segura de dizer que eu estou completamente livre do álcool, mais uma vez, porque recaídas existem. É, e eu tenho que estar sempre atenta, né? É o que a gente sempre fala, o orar e vigiar ali. A gente tem que manter nossa observação sempre alerta, assim. E outra coisa também que eu acho que eu gostaria de reforçar é rede de apoio, gente. Depois que a gente, tipo, se livra, né, essas substâncias que anestesiam, que entorpecem, a gente meio que tira uma máscara nossa, né? Ou parte dela, pelo menos. E a gente começa a se ver como a gente é de verdade. Então, tipo, por exemplo, no meu caso, eu sou uma viúva de 30 anos, Uhum. né? Uhum. Eu sou uma pessoa neurodivergente, com um diagnóstico na fase adulta. Eu sou tudo isso, eu me aproprio dessa bagagem, e isso me fortalece no ponto, tipo assim, quando eu me apresento, né, eu ganho um pouco de intimidade ali com aquele novo círculo, eu falo, gente, eu sou isso aqui, entendeu? Você quer, bora aqui, tranquilo, tô aqui à disposição, mas não quer, também tá suave, já tô ligado que esse círculo eu não preciso pertencer, porque eu me apropriei muito mais do que eu sou, da minha bagagem, e hoje eu me aceitando já tá bom, eu não preciso que outro círculo, tipo, perdeu-se, eu acho que talvez essa dependência, essa necessidade, talvez, de aceitação a todo custo, tipo, de círculos que às vezes nem faz sentido pra nós, sabe? Eu passei muito por isso. Não, é engraçado. Tipo assim, eu não tenho. Tipo, eu nunca tive problema específico com álcool. E eu acho que, tipo, o motivo muito é que eu não gosto de bebidas sociais. Tipo, cerveja, álcool, vinho. Cerveja, álcool é tudo. Cerveja, vinho. Então eu gosto de, tipo, tequila. Eu gostava do efeito. Então, tipo assim, quando eu era solteiro, eu ia pra noitada, bebia. E aí tinha aquele efeito. Mas não era uma bebida que eu queria beber no dia seguinte. Então, tipo, não tinha essa constância. Porque eu não gosto do gosto. Então, tipo. Não tenho hoje. O que é ruim pra mim hoje, eu falo que eu gostaria de beber cerveja e vinho, porque você sempre sai com o pessoal e você é a única pessoa que não bebe, é chato. Pessoal, vamos Mas pedir tudo uma bem. taça de vinho. Qual é a tequila que você tem, senhor? Aí você pedir tequila, você vira um alien ali pedindo isso. Mas o que você falou é uma coisa interessante, porque desde que eu tive o meu diagnóstico de neurodivergente, uma coisa que eu tinha muito era essa necessidade social de ser amigo de todo mundo, ter próximo de todo mundo, querer trazer todo mundo, e tipo, não funcionava, sabe? Aí quando eu tive o diagnóstico, eu falei, cara, eu só quero pessoas que eu gosto mais perto e só, eu não preciso, porque pra mim era uma necessidade que eu tinha antes. Não preciso, tipo, todo mundo, eu posso, tipo assim, tinha pessoas que não faziam o menor sentido, mas por algum motivo eu queria. Tipo, ficou muito mais fácil pra mim, sabe? Tipo, eu só faço as coisas que eu quero, não entro em discussão que eu não quero, tipo assim. E como eu sou neurodivergente, as pessoas adoram me colocar em discussões mais profundas para ouvir minha opinião, que normalmente não é igual tanto do status quo, então, tipo assim, para gerar debate. Mas, isso mudou muito, então, tipo assim, os escapes, o meu escape foi, tipo, me importar menos. Tipo, mas um ponto interessante que você falou, e eu acho que tem um livro famoso sobre isso, que é O Poder do Hábito, e ele fala um pouco sobre isso, tipo assim, aquele hábito que você tinha, qual era o motivo inicial daquele hábito e se daria para substituir alguma coisa, né? No exemplo mais simplista do livro é que o cara ia todo dia na lojinha comer chocolate. Ele falou que não era o problema do chocolate, ele só queria fugir do trabalho para dar uma volta. Então ele trocou o chocolate por literalmente dar a volta. O chocolate era só recompensa, ele não era o hábito. Né? E ele achava que era o hábito porque era todo dia ele fazia isso. E aí ele trocou por outra coisa. Então, tipo assim, e saber, tipo, qual é o motivo inicial que você precisa daquilo é interessante. Você deu esses vários exemplos desses, que foi super interessante aqui. Mas eu queria fazer a pergunta final pro Alê. De todas as coisas que a gente falou, tipo assim, é muito difícil quebrar o que é efeito na maioria das pessoas, né? E efeito não exclusivo, mas mais específico para neurodivergente.
Então, ela falou da questão da rotina, ela falou de outras questões aqui, mas eu queria ouvir de você, literalmente, sobre por que para pessoas neurodivergentes isso é um pouco mais sério e onde pode ter tipo empatia ou qualquer coisa em relação a isso, para que, no caso específico dos nossos ouvintes, né? Que aí, na verdade, nossos ouvintes é todo mundo quase, que a gente, pelos comentários que a gente recebe, não é. Mas Exato. E essa questão atravessa a sociedade como um todo, população neurotípica e neurodivergente. A questão é que, como a gente sempre comenta aqui, as experiências das pessoas neurodivergentes, elas são mais fractalizadas no sentido das minúcias e das nuances que vão se produzindo num espaço de tempo. Então, a pessoa neurodivergente que consome álcool, quando ela se desinibe, ela vai apresentar a manifestação de comportamento muito mais florida, com muito mais detalhe, e isso pode causar um estranhamento, inclusive, nas pessoas que vão olhar e falar, nossa, esse cara tá exagerando, olha como ele fica muito mais bêbado, olha como ele causa. E eu tenho experiências assim, nesse sentido, nunca tive um problema crônico com álcool, nada disso, mas às vezes que eu bebia e perdia um pouco a mão, assim, ficava mais ébrio, causava tanto, assim, que eu falava, nossa, não quero, sabe, assim, é esquisito mesmo, porque fica uma coisa muito mais evidente e tal, a gente fica muito mais atrapalhado. Então isso vai intensificando as nossas dificuldades, as nossas disfunções pragmáticas, os nossos desajeitos nesse sentido. E acho que cada pessoa neurodivergente vai experimentar essa desinibição à sua maneira. E queria aproveitar aqui que a gente está já terminando o episódio, nesse sentido, já está dando nosso horário aqui, para agradecer muitíssimo sua fala, Pamela, uma fala super corajosa, super bacana, você traz uma coisa desmistificada, longe da vergonha, do medo de falar, você vai colocando com muita coragem as etapas da sua história nesse sentido, de tudo que você foi vivendo e trazendo para as pessoas, que acho que é uma fala de muita coragem e muita esperança ao mesmo tempo. E aí, nesse sentido, eu queria aproveitar para fazer uma mini propaganda, já que a gente fez propaganda de livro, de cerveja aqui, vou fazer propaganda da pesquisa da qual estou participando na Unifesp, colaborando, a equipe do professor Dartil e outras pessoas incríveis que estão lá conosco na Unifesp, uma pesquisa para a utilização da ayahuasca, que é uma substância sagrada aqui no país, utilizada milenarmente pelas populações nativas do continente sul-americano, e que tem um poder muito interessante nesse sentido de poder reverter esse padrão de consumo de álcool. Então a gente está fazendo uma pesquisa sobre isso, a utilização da ayahuasca para o etilismo, e convidando pessoas que queiram participar como voluntárias, pessoas que tenham problemas com consumo de álcool, podem procurar o serviço. A gente vai deixar as informações aqui na descrição no nosso canal do Instagram. A gente já fez isso no episódio sobre cannabis, a gente vai deixar essa descrição de novo aqui nesse episódio, e espero que a gente consiga, com essa pesquisa, contribuir para criar mais uma maneira de poder cuidar dessa situação. Acho que não é um único tratamento, de longe disso, é um tratamento inovador, é um tratamento novo, é um tratamento que pode trazer também muita esperança. Às vezes uma única experiência com a ayahuasca pode fazer essa virada de chave aí, essa mudança de perspectiva na vida dessas pessoas, e é isso que a gente está querendo mostrar com essa pesquisa. Então, gostaria de convidar aqui os nossos ouvintes também para ficarem sensíveis a isso e convidarem pessoas que queiram se voluntariar a essa pesquisa. E passo a bola aí para o Id, depois para a Dani e para a Pamela, para a gente encerrar o episódio. Boa. Galera, Pamela, na real, uma coisa que eu ia te falar é que, tipo, é irado você estar trazendo isso, e também falar que, de certa maneira, é uma peneira que a gente faz quando a gente coloca as nossas coisas. Porque, assim, se alguém pegar e te julgar por isso, você já... Que bom que me julgou, porque quer dizer que você é a pessoa que eu não tenho que me relacionar, você já separa, né? Mas também aproveitar e falar um pouco, que acho que talvez eu esteja passando por isso, mas acho que todo mundo aqui já passou, ou vai passar, quem tá ouvindo por aí vai. Que é o quê? A gente tende a olhar para as nossas crises como algo que é resolvido e não volta. Mas a questão é que essas crises voltam. E a grande parada é, tipo, como a gente lida com essa volta e como o nosso entorno lida com essa volta. Porque o que eu tô sentindo agora, que eu sempre fui uma pessoa de muita rotina e disciplina, agora não estou tendo isso, é que é muito mais difícil, porque você começa a se sentir culpado, porque você sabe qual que é a sua melhor versão. E você não está atingindo ela. Então, é muito complicado você se entender nisso de, será que eu tenho que voltar porque eu era antes? Será que eu tenho que me reinventar numa nova coisa? E por aí vai. E aí as pessoas, normalmente, quando vão te falar sobre esses problemas ou abordar você, elas vão justamente bater nos velhos gatilhos. E, pelo menos comigo, isso só me deixa mais bravo, porque eu falo, tipo, eu sei disso. Você tá me falando uma coisa, eu já tive nesse lugar.
Você ouve a pessoa te falando e você se pega, você sendo aquela pessoa, falando aquilo com uma outra pessoa em outro momento de sua vida, e te irrita, pelo menos me irrita, pegar e olhar, puta, agora eu voltei pra esse lugar, e as pessoas ao meu redor não estão conseguindo enxergar que eu existo fora dele. Elas estão tipo, justamente apontando coisas que são tão óbvias, que eu já sei, eu não quero mais ouvir isso. E esse é o grande pulo do gato, né? Como lidar com esses reviravoltas. Eu realmente não sei, eu tô tentando descobrir. Quando eu souber, eu vou falar com o maior prazer. Acho que o diagnóstico, a neurodivergência, coloca a gente num lugar mais confortável em relação a isso, né? Não sei vocês, eu me senti mais confortável com essa recorrência, com eventuais crises ou problemas que eu lido ao longo da minha vida repetidamente, e acho que hoje eu enxergo esses desafios de forma muito mais casual, muito mais como parte da vida, como parte, não sou obrigada a ir para frente ou voltar naquele lugar, né? Faz parte, como faz parte do dia a dia, e a gente vai entendendo, é isso, meio que um dia de cada vez, né? Putz, só por hoje eu vou ser assim, eu vou me comportar assim, e isso vai aos poucos se tornando um hábito, e acho que o diagnóstico trouxe muito, muito esse lugar de paz para mim em algumas coisas. Eu queria te agradecer muito também, Pamela, por trazer a sua experiência aqui, dividir com a gente, com quem está ouvindo, é super importante, né? Na minha família, as pessoas foram diagnosticadas diferente, né? Não era um problema desse que a gente acha que, né? Então, teve aí muito sofrimento ao longo aí das gerações envolvido. Então, queria te agradecer por dividir aí com a gente. Só um parênteses, eu também tenho histórico de alcoólatra na minha família, tá? Não sei se é algo que, tipo, talvez se repita, seja um padrão, acredito que seja conectado, porque a neurodivergência está conectada à genética, a não aceitação da neurodivergência, a maneira como a gente lida socialmente, conecta com o álcool, que leva ao alcoolismo, de maneira bem simplista, né? Mas Exatamente. Meu avô, que é alcoólatra, foi descobrir no futuro só, depois de um bom tempo, que ele era bipolar. Uhum. Então, veja bem. Uhum. Sim. Tipo isso. Todo excesso esconde uma falta no final das contas, né? Então, é interessante a gente ter, eu acho que essa nova visão também, eu acho que o próprio acesso a mais informação. Não diagnóstico de TikTok, tá, gente? Pelo amor de Deus. Para de ficar fazendo teste de BuzzFeed aí pra achar que você é neurodivergente. Pelo amor de Deus. Vai procurar. Na minha época era teste da Capricho. Nova. Exatamente. Agora é TikTok. Exatamente, né? A gente tem bastante acesso à informação, mas calma aí, você já tenha um cuidado com a curadoria aí de informações que você está buscando, pelo amor de Deus, hein, gente? Olha, vai a ideia ali, vamos criar um teste para TikTok oficial. Do Fractais para você. Já que esse é o canal. É o Fractok. Não, o teste no TikTok é só fazer um vídeo falando do teste de Cambridge, que eu imagino que todos nós fizemos. Fala, olha, se você quer fazer algum teste, que é algum direcionador, mas não é um diagnóstico, é só, tipo, uma bússola que vai te apontar para uma direção que pode levar a um lugar que, caso você queira aceitar ou não, só depende de você, porque a sua condição não é uma condição que te impede de convívio social. Esse vídeo não vai viralizar, Id. Esse vídeo não vai viralizar, tá? Tem que fazer uma dancinha e colocar... Ficou muito, tipo, faça uma coisa que dá trabalho, ficou muito ruim. Dancinha do diagnóstico. O certo não é necessariamente o eficiente nesse caso de TikTok. Maravilha, pessoal. Um grande abraço para todos que estão nos ouvindo e para nós aqui. Ótimo dia para todo mundo. Abraço, tchau. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada pelo convite. Um beijo. Obrigada. Tchau.